Vamos então dar início ao nosso webinar, ligar a câmara para que me consigam ver também. Mais uma vez a quem chegou entretanto, muito boa tarde a todos. Eu sou a Joana, sou consultora de soluções aqui na Price Labs, responsável pelos mercados Portugal e Brasil e, como habitual todos os meses, vamos aqui então ao nosso webinar de atualizações do produto, em que vamos ver aqui novas funcionalidades da nossa ferramenta, claro, tudo com base no feedback dos nossos clientes. Temos aqui pontos que são particularmente entusiasmantes, vamos ver um por um, não só na apresentação, mas também dentro do próprio produto. Aqui no Zoom tem, algures em baixo, um botãozinho de perguntas e respostas, portanto, sintam-se à vontade, façam as questões que quiserem, eu irei respondendo ou ao longo aqui da apresentação, ou então também teremos uns minutos no final para vos ajudar então com as vossas questões. Começando aqui com a nossa agenda para hoje, vamos começar primeiro com a nossa atualização nas personalizações ou customizações que temos dentro da nossa conta Price Labs. Nós temos agora uma visualização nova que facilita entender que tipo de personalizações é que estão feitas e para que propriedades é que estão também feitas. Propriedade ou conta ou grupo, na verdade. Depois iremos para as novas funcionalidades e melhorias na parte dos logos de conta, ou seja, no menu de registros, ou seja, sempre que um utilizador ou usuário fizer uma alteração na conta Price Labs, essa alteração, esse passo que foi dado, fica então registado. Quem fez, quando é que fez, que tipo de alteração é que fez. Anteriormente, a pesquisa destes registros ou logs era limitada, mas agora temos aqui muitas formas de filtrar e conseguirmos muito mais facilmente encontrar aquilo que estávamos à procura. Depois, o terceiro ponto, nós temos o campo de notas com um histórico, que também vou mostrar com detalhe de que se trata. O ponto número 4 vai ser bastante útil, vai-vos ajudar melhor aqui a compreender o que possa estar a acontecer no mercado, que é no calendário dos preços dos dados da vizinhança, que espero que nesta fase toda a gente já esteja familiarizado com este menu, e nós agora mostramos também a informação de eventos que estejam a acontecer na vossa localização, no vosso mercado, nesse gráfico. E o último ponto, o ponto número 5, nos Market Dashboards, nós agora temos dados históricos dos últimos 2 anos. Foi algo que foi bastante pedido. Anteriormente só conseguíamos sensivelmente 1 ano e meio, mas agora já conseguimos até 2 anos e conseguem visualizar facilmente evoluções assim mais a longo prazo do mercado. Okay? Não se preocupem, pois nós estamos a gravar este webinar. Primeiramente, o webinar vai ser enviado diretamente para o vosso e-mail e depois, amanhã, já estará disponível no nosso canal do YouTube. Podem depois ir assistir ou partilhar com outras pessoas da vossa equipa, também não perdem informação. Vamos começar aqui com a primeira atualização, que é a nova visualização em tabela, para conseguirem gerir todas as vossas personalizações ou customizações de conta. Ou seja, nós vamos conseguir mostrar uma visão geral de todas as personalizações, conseguimos passar o cursor ou o mouse por cima para ver exatamente o que é que está aplicado, ou seja, conseguimos sempre acompanhar mudanças que tínhamos feito, o que é que está aplicado exatamente para cada uma das propriedades ou grupo ou conta, numa visualização única que será muito mais rápido. Isto também vos ajuda a identificar e corrigir alguma discrepância que possam ter feito, ou que algo que queriam ter aplicado a todas as propriedades, por exemplo, e por algum motivo houve uma propriedade que falhou, vão conseguir ver rapidamente se foi ou não aplicado. E também conseguem extrair toda esta informação num formato CSV, que é um formato de Excel. Ora, entrando aqui dentro do produto, esta visualização está disponível aqui, Dynamic Pricing,
menu personalizações. É aqui que nós fazemos a gestão no geral do conjunto de propriedades que nós temos na nossa conta. Ora, então, esta é a visualização que já conhecem, nós chamamos a visualização expandida. No entanto, agora aqui no canto superior direito, que eu para já peço desculpa para quem não está confortável com o inglês, nós ainda estamos a traduzir estes novos menus. Por favor, tenham paciência. Se não conseguirem compreender o que está nestes menus, podem sempre utilizar o tradutor do Google Chrome para vos ajudar a compreender. Então, neste momento temos a tal visualização normal, mas aqui do lado esquerdo tem a opção de visualização em tabela. E é isto que é aqui novo. Ou seja, eu estou neste momento a visualizar os meus grupos e eu quero compreender rapidamente o que é que está aplicado a nível de cada um dos meus grupos. Olhando aqui para dois exemplos. O grupo Algarve, aqui temos as várias customizações que podemos ter. Algumas já estão porque são padrão e podemos também alterá-las conforme as nossas customizações. Algumas não estão aplicadas e nós iremos ver se conseguimos, não, se aplicamos de facto essa customização ou não. Um bom exemplo disso é, por exemplo, aqui a estadia mínima, ok? Que não está aplicada a nível de nenhum destes grupos, mas este aqui, por exemplo, tem, e se colocarem o cursor por cima, eu consigo ver rapidamente, ok, qual é que é a customização de estadia mínima que eu tenho para este grupo em questão. Se forem para baixo, aqui no menu, e passarem aqui para o lado direito, veem todas as personalizações aqui e verão rapidamente qual é que tem aplicado algo ou não. Por exemplo, aqui neste grupo também tenho um perfil sazonal que foi aplicado, okay? E também naquelas que são padrão, também temos aqui, por exemplo, neste grupo Algarve, o preço para reservas de última hora é o default, ou seja, o padrão, que é o determinado pelo Price Labs. Este também é o default. Mas, por exemplo, aqui no grupo Arizona Properties, nós temos, então, algo que é diferente do padrão, ou do default, que é um desconto de 20% dentro de 3 dias à data de hoje, e o preço para reservas distantes também está customizado e conseguem ver aqui um resumo dessa customização. Isto está disponível tanto a nível de grupo, como também a nível de propriedades. Aqui é a mesma coisa. Eu, por exemplo, sei o que é que tenho aqui aplicado para estas propriedades, vejo que para esta, por exemplo, tenho mais uma vez um perfil sazonal que eu fiz na própria propriedade. Se colocar o cursor por cima, vejo em detalhe qual é que é, ok? E depois, eu também posso, se quiser, fazer um download do resumo de todas as propriedades, o que é que está aplicado, o que é que não está aplicado, ok? Se, por exemplo, eu notei que, certo, nesta propriedade tenho um perfil sazonal, tenho aqui que de dia 1 a 20 de dezembro tenho aqui um preço mínimo de 90. Eu quero alterar. Podem rapidamente vir aqui a este lápis, entram então no menu de personalizações desta propriedade em questão e eu posso vir aqui rapidamente aos preços mínimos e sazonais e alterar então aqui o que eu quero fazer, salvar e pronto. Muito mais rápido de identificar, igualmente rápido também para editar ou apagar alguma customização através aqui deste menu. Voltando só aqui rapidamente à parte dos grupos, tem, além de conseguirem editar as customizações do grupo, tal como vimos agora nas propriedades, tem aqui também várias opções. Por exemplo, se querem fazer uma cópia do grupo, apagar o grupo, fazer sincronizar agora para as propriedades do grupo, enfim, estas opções que já conheciam do outro menu. Então, agora conseguem encontrar aqui disponíveis nestes 3 pontinhos também, e isto é algo que é bastante comum. Costumo receber esta questão que é como é que eu sei que propriedades é que estão neste grupo? Então, agora podem rapidamente vir aqui à última opção, que é exibir propriedades no grupo. Neste caso, o grupo Algarve só tem uma propriedade, isto é uma conta teste pequenina, mas se tiverem um grupo com muitas propriedades, vão aparecer aqui rapidamente e conseguem identificar então qual é que é
quais é que são, neste caso, para aqui é qual é que é uma, mas as várias propriedades que poderiam estar ou não no grupo. Depois, por fim, caso queiram fazer uma alteração ou uma substituição manual em datas no calendário do grupo, que para quem ainda não saiba também é possível, eu posso vir ao grupo Algarve e tenho um botãozinho aqui com o calendário que eu posso dizer que para este grupo, para o dia 10 de abril, eu quero, por exemplo, mudar a minha estadia mínima para 2 noites e rapidamente gravar e atualizar também este grupo. Ok? Ora, temos aqui uma questão que foi feita no chat. Eu ia só pedir, por favor, se tiverem questões, em vez de utilizarem o chat, podem utilizar o chat para dizer olá, de onde é que vêm, também para tornar isto um bocadinho mais pessoal e não só eu aqui a falar, mas questões a ser respondidas, até porque podem haver questões que precisamos depois de fazer follow-up mais tarde. Utilizem a caixinha de perguntas e respostas, porque essas perguntas ficam registadas e será bastante mais fácil depois para dar seguimento, ok? Um, Nós temos aqui uma questão bastante rápida, pode ser que seja também a questão de mais pessoas que estejam a assistir, que é se a estadia mínima liga diretamente ao Talkcast, que é um gestor de canais, já agora, para quem não conhece, e de seguida às plataformas. Ora, estadia mínima, sim, ou seja, nós fazemos a definição de estadia mínima no Price Labs, o Price Labs vai enviar para a Talkcast essa informação e a Talkcast faz o seu trabalho, digamos assim, e vai enviar essa mesma estadia mínima para os canais que estiver conectada. Ok? Espero ter ajudado. Olá, muito prazer, Wesley. Alguém que está a dizer olá. Bahia, Brasil, ótimo. Muito, muito bem. Então, já agora algo que não sei se aconteceu para alguns clientes ou não, nós aqui em Portugal, no domingo passado, mudámos o horário. Portanto, eu acredito que para alguns clientes que estejam no Brasil possa ter havido aqui alguma confusão relativamente ao horário que era suposto local no Brasil este webinar aconteceu, ok? Mas seja como for, mesmo quem não tenha conseguido participar por esse ou outro motivo, irá também receber este webinar gravado no e-mail. Olá, Susana. Gosto muito de ver aqui os nossos participantes ativos. Agora, vamos à outra atualização, que é então a parte dos logs ou registros de conta aprimorados. Como referi no início, nós agora temos mais opções para conseguirem filtrar as vossas pesquisas e encontrarem rapidamente aquilo que pretendem. Ora, os registros ou logs, como disse, fazem uma, uma listagem ou uma lista de todas as alterações que tenham sido feitas na Price Labs, como por exemplo, alguém ajustou o preço base, alguém pressionou o botão sincronizar já, alguém fez uma substituição manual numa data, etc. Tudo isso fica registado e nós permitimos os nossos clientes a pesquisar e encontrar tudo o que tenha sido feito nesse sentido dentro da conta Price Labs. Ora então, nós temos novos filtros de pesquisa, como por exemplo, se essa alteração foi feita a nível de uma propriedade, de um grupo ou de uma conta, se foi algo relacionado com estadia mínima, algo relacionado com preços, e para quem tenha uma conta, por exemplo, que é partilhada ou compartilhada com vários membros da equipa, também conseguimos filtrar nesse sentido. Nós conseguimos saber que pessoa da equipa é que fez a alteração, quando é que fez e exatamente em detalhe o que é que foi feito, ok? E isto ajuda também a comparar facilmente, por exemplo, o que estava antes e o que ficou depois da alteração. Vamos ver aqui exemplos concretos e também, caso seja necessário, isto mais uma vez para quem faz uma gestão de equipa, dá para exportar esses dados num formato CSV, que é Excel, para fins de relatórios ou gestão da equipa, ok? Passando agora aqui ao produto. Na vossa conta, canto superior direito, clicando nas vossas iniciais, vão encontrar aqui o menu Registros. O menu Registros anteriormente
tinha apenas a opção de selecionar um período e aparecia tudo, mas agora nós conseguimos fazer vários filtros e ajudar a encontrar aquilo que pretendemos. Ora, aqui um exemplo. Eu quero ver alterações que tenham sido feitas na minha conta PriceLabs entre 1 de dezembro e, vamos pôr, até finais de março, por exemplo, e eu quero ver essas alterações se foram feitas a nível de propriedade, que é esta opção, a nível do grupo, a nível de conta ou a nível de perfis de estadia mínimo. Eu, neste caso, quero ver a nível de propriedade, vou selecionar a primeira opção e eu posso ir ainda a mais detalhes. Eu posso escolher exatamente qual é que é a propriedade que eu quero. Neste caso, eu quero ver esta propriedade e esta aqui, 3 propriedades do meu portfólio, e ainda consigo ver exatamente que ações é que eu estou à procura. São várias, não vou falar de todas, depois também demora muito tempo, mas conseguem ver exatamente qual é que foi a ação, ou seja, se alguém fez uma substituição manual, se alguém atualizou uma customização ou personalização numa propriedade, ou então se algo foi criado em termos de personalizações, se foi alguma propriedade apagada, por exemplo, se houve algum mapeamento que foi feito, enfim, tem muitas opções. Eu, neste caso, para o nosso exemplo, vou ver, por exemplo, alguma substituição manual que tenha sido feita e quero ver também, por exemplo, aqui a nível de propriedade, uma customização que tenha sido atualizada. Pronto. Eu, neste caso, na minha conta, sou só eu, apesar de sermos muitos na equipa Price Labs, a minha conta sou só eu. Então, mas imaginem se tivessem outros membros da equipa, poderiam selecionar daqui. Eu vou selecionar aqui o meu, se bem que deixando em branco neste caso era a mesma coisa, e agora faço aqui para mostrar esses registros. Ora, neste caso, eu consigo ver que neste período que eu selecionei, tenho aqui todos os logs ou registros que foram feitos e eu consigo ver que, por exemplo, neste endereço de IP, ou seja, neste computador em particular, eu fiz na hora local, isto é muito importante, nós aqui mostramos hora local e data local, neste caso seria de Portugal. Então, no dia 27 de março, a estas horas locais, o que é que eu fiz? Eu fiz uma substituição manual. E também mostro aqui o ID da propriedade e o nome da propriedade. Neste caso, eu fiz nesta propriedade. O que é que eu fiz exatamente? Ora, eu para os dias 29 de março a dia 6 de abril, eu mudei o preço para 400. Pegando no outro exemplo que vimos na apresentação do antes e depois, certo? Então, eu aqui consigo ver que neste dia, ou seja, no dia 11 de janeiro, a estas horas locais, eu fiz um update ou alterei uma customização para a propriedade Algarve Cozy. E eu consigo ver aqui exatamente o que é que eu tinha antes com detalhe e o que é que eu coloquei depois. Neste caso, eu consigo ver que a minha alteração foi na definição de estadia mínima na última hora, que antes só tinha esta definição, e depois eu adicionei aqui outro nível para também incluir as próximas 7 noites. Portanto, muita informação aqui muito clara vai-vos ajudar bastante a identificar então esses registros passados. Agora, passamos aqui para a atualização das notas com histórico. Ora, notas com histórico. Isto vai simplificar a comunicação, seja entre equipa ou então a própria tomada de decisão. Aqui há alguns exemplos práticos. Conseguimos ver qual é que foi a justificação por trás de uma decisão que tínhamos feito. Ou seja, conseguimos ver rapidamente notas, sejam anteriores ou notas também para datas futuras, para nós nos lembrarmos qual é que foi a lógica, qual é que foi o motivo por trás dessa mesma ação. Por exemplo,
Dia 19 de março, aumentei os descontos semanais e mensais para 15% e 25% para estar alinhado com as outras propriedades. Por exemplo, também podemos registar instruções que queiramos dar à nossa equipa. Por exemplo, uma nota a dizer começar a aplicar descontos graduais se esta propriedade não receber uma reserva até dia 25 de junho. Terceiro e outro exemplo prático, registar também pedidos dos proprietários, ou seja, se um proprietário de uma propriedade que façam gestão fez algum pedido ou alguma regra para aplicar, também conseguem manter esse registro e facilmente perceber. Por exemplo, pedido de aumento de taxa base, ou seja, não seria taxa base, preço base pelo proprietário, aumentar em 25% no dia 25 de 3 de 2024. Agora, entrando aqui no Price Labs, como é que conseguimos visualizar as notas? Temos duas formas de visualizar. Uma é através do menu calendário de preços de cada uma das propriedades, que é o que vou mostrar agora. Ora, vamos entrar aqui nesta propriedade, no seu calendário de preços. Ora, eu tenho aqui, antes de mais, no canto superior direito, menu com 3 pontinhos. Provavelmente não vão encontrar este campo das notas, terão que vir aqui e selecionar a opção Notas. E aí sim, já vai aparecer aqui este campo do lado direito e que nós conseguimos, indo aqui a todas as notas, eu consigo ver todas as notas que tenham sido criadas para esta propriedade. Neste caso é uma propriedade e uma conta teste, só tenho aqui uma, a título de exemplo, mas se tivesse mais apareciam aqui. E depois, se for uma nota recente, ela também vai aparecer aqui. Ora, por exemplo, aqui existe um volume baixo de reservas, portanto, baixei o preço em 10% de hoje, dia 4 do 4 até dia 14 do 4, e até aparece aqui essa alteração, portanto, eu consigo facilmente saber, ok, eu fiz isto neste dia porque estava um volume baixo de reservas, ok? Também conseguem adicionar aqui nota, se quiserem, e depois, se forem ao menu para visualizar todas as notas, também têm aqui duas opções. Podem apagar a nota ou podem até, se quiserem, clicando neste botãozinho, editar a nota e depois atualizar. Okay? Esta é uma das visualizações. A segunda será então através do menu Multicalendário. Indo aqui então ao multicalendário, eu vou conseguir rapidamente identificar que propriedades é que têm uma nota associada ou não. E isso será aqui neste iconezinho, que parece uma folhinha de papel e um mais, vejo que esta propriedade está com esse símbolo a vermelho. Ou seja, eu tenho uma nota aqui. Se eu quiser visualizar, carrego nesse botão, vejo aqui novamente a nota que vi há pouco, posso adicionar facilmente mais notas aqui e gravar, e também tenho aqui acesso ao menu todas as notas mais uma vez. Se quiserem adicionar uma nota, por exemplo, para outras propriedades, também conseguem fazer aqui rapidamente. Ora, as notas neste momento são feitas desta forma, a atualização foi esta, contudo, também estamos a trabalhar, portanto, muito brevemente, num webinar de atualizações do produto. Vamos voltar a falar das notas, em que nós estamos a desenvolver a possibilidade de criar alertas para as notas. Ou seja, se nós pegarmos aqui no exemplo da nossa apresentação, em que temos aqui esta segunda hipótese, começar a aplicar descontos graduais se esta propriedade não receber uma reserva até 25 de junho. Ora, eu poderei então criar um alerta para no dia 25 de junho mostrar esta nota e eu ver, oh, hoje é dia 25 de junho, recebeu ou não recebeu reserva? Ok, e vou atuar de acordo, ok? Portanto, fiquem atentos porque isso também estará para vir. Próxima atualização: eventos e feriados no gráfico de preços futuros. Esta é bastante interessante. Vamos pegar aqui também um exemplo de uma propriedade no nosso sistema. Vamos a esta propriedade novamente.
aqui no menu Dados da Vizinhança. Muito bem. Então, não sei se entretanto já repararam nesta atualização, mas aqui em baixo nós agora temos umas linhas assim meio que cor-de-rosa lilás e estas linhas representam um evento que possa existir ou algum feriado. Ora então, vamos pegar aqui um exemplo claro, nos nossos preços, em que eu vejo que aqui, por exemplo, os preços estão bastante elevados, não só a minha propriedade, mas o mercado no geral. Eu agora consigo rapidamente, colocando o cursor por cima, e vejo aqui, na primeira linha, concerto da Taylor Swift, que vai acontecer aqui em Lisboa, em maio. E como é que acontecia antes? Antes nós víamos aqui os picos e teríamos que vir ao calendário, vir ao mês de maio, aqui está ele, deixar o cursor por cima e identificar, neste caso aparece aqui no topo desta janelinha Taylor Swift, mas agora já não é necessário andar aqui de um menu para o outro, eu posso rapidamente ver então, ok, tenho aqui o concerto da Taylor Swift que está a acontecer e daí então compreender mais rapidamente porque é que os preços estão a ser aumentados. Ok? Aqui só para ficar o slide da apresentação, ou seja, conseguem validar de uma forma muito mais fácil se existe procura e o motivo dessa procura, como vimos agora neste exemplo. Vimos os preços aumentar e sabemos rapidamente, ok, foi a Taylor Swift, ou está a ser a Taylor Swift a fazer este impacto. E agora a última atualização é o facto de nós termos dados dos últimos 2 anos nos Market Dashboards. Atenção que não é para todos os dados que encontram, é para alguns dos gráficos que temos no Market Dashboards e conseguimos analisar melhor tendências a longo prazo do mercado. Esta informação estará disponível no gráfico, ou já está, na verdade, gráficos de histórico do mercado, gráficos de oferta e demanda, os gráficos de tendências de preço e ocupação e também no gráfico de duração da estadia por data de estadia. E aqui está, na verdade, um exemplo, mas, claro, como habitual, eu vou entrar num Market Dashboard e vou demonstrar então onde é que podem encontrar estas novas informações. Temos aqui um Market Dashboard de São Paulo e, se eu for para baixo no Market Dashboard, vou encontrar aqui os primeiros gráficos que possuem então esta evolução do mercado nos últimos 2 anos, ou seja, estamos em abril de 2024, eu vejo aqui informação até abril de 2022, então eu consigo rapidamente ver como é que estão as tendências do mercado. Eu aqui tenho, por exemplo, a receita média e conseguimos ver rapidamente, por exemplo, que nos últimos 2 anos, novembro do ano passado, novembro de 2023, foi o melhor mês em termos de resultados de receita média. Um, é engraçado ver aqui o efeito Taylor Swift, mas isto foi porque houve também concertos da Taylor Swift em São Paulo em novembro. Portanto, vemos aqui o, o grande impacto, Taylor Swift a mudar o mundo tanto em Lisboa como São Paulo e outros mercados, na verdade. E conseguimos ver então aqui novembro como se destacou, não só em termos de receita média, mas também a receita média por unidade de alojamento também foi das melhores de sempre. Outros gráficos, e isto aplica-se a todos estes gráficos que estejam aqui neste menu. Depois, o próximo gráfico que vamos ter dados até aos últimos 2 anos foi aqui, por exemplo, os gráficos de oferta e demanda. Ora, nós conseguimos ver, primeiro, a média de reservas por propriedade aqui ao longo dos últimos 2 anos. Mais uma vez aqui, grande destaque em novembro. Também tivemos aqui um destaque em março, provavelmente um evento que eu neste momento não me recordo qual é que foi. E também conseguimos ver aqui neste gráfico, que é muito, muito interessante para compreender como é que a oferta do mercado tem evoluído ao longo dos anos. E conseguimos ver que, por exemplo, desde os últimos 2 anos, as tendências de oferta, ou seja, de propriedades ativas a fazer alugueres de curto prazo neste mercado, estão aqui.
e vemos que a tendência tem sido sempre crescente e, na verdade, desde o início deste ano, estão mais altas do que nunca. Okay? Depois, nestes dois gráficos, que o primeiro deles é o taxa de ocupação, reservas e cancelamentos, apesar de nós mostrarmos por base dados do futuro, nós também conseguimos, se arrastarmos aqui esta barra, nós conseguimos ver então a informação até aos últimos 2 anos. Basta arrastar aqui para trás. O princípio é o mesmo como nos gráficos, por exemplo, que têm nos dados da vizinhança. Se deixarem o cursor por cima, conseguem ver então qual é que foi a ocupação e qual é que foi a ocupação final do ano anterior. O mesmo também conseguiremos encontrar aqui, arrastando mais uma vez a barra aqui para o lado esquerdo, nós conseguimos ver as tendências dos preços até nos últimos 2 anos. Se colocarem o cursor por cima, conseguem ver qual é que foi, então, a média dos preços que foram praticados e, se quiserem, podem também selecionar um intervalo específico de datas e também podem baixar esta informação para um formato de Excel. Por fim, temos aqui os gráficos de tendências com base na duração da estadia. Ora, exatamente o mesmo, arrastar aqui a barra para a esquerda e então eu consigo ver até nos últimos 2 anos como é que foram as minhas tendências em termos de quantas reservas é que foram recebidas no total e quantas reservas é que foram recebidas em termos de duração da estadia. Nós temos isto dividido para quem tenha ficado 1 dia, 2 dias, 3 a 4, 5 a 6, por aí adiante, e mostramos não só quantas reservas é que foram feitas no mercado com essa duração da estadia, mas também qual é que foi o preço médio das diárias dessas reservas. Por exemplo, temos aqui a grande maioria nesta data foi feita aqui com uma estadia média de 7 a 14 dias, com um preço médio de 188 reais, e depois temos, por exemplo, o preço médio a diminuir aqui nas de 29 ou mais noites para 170, o que é normal. A tendência é dar um desconto para quem fica um mês, certo? Portanto, tem acesso a esta informação até aos últimos 2 anos. De resto, tudo se mantém igual. Já agora, se já tiverem um Market Dashboard criado, não se preocupem, esta informação já está lá. Isto não é só aplicável para novos Market Dashboards, mas sim para Market Dashboards que já existam e tenham na vossa conta. Okay? Pronto, em termos de atualizações, tudo apresentado. Eu espero que tenha sido claro. Deixamos agora aqui uns minutinhos para perguntas e respostas, que peço mais uma vez para falarem na caixinha de perguntas e respostas para conseguirmos depois dar seguimento. Temos aqui uma questão muito específica de um cliente relativamente ao preço base. Uhum. Ok, então, uma conta relativamente nova, relativamente ao preço máximo. Uhum. Ok. Então é assim, o preço máximo, nós de facto não dizemos que é algo que é obrigatório fazer numa configuração inicial, porque podem estar a perder potencial de venda para essas datas, ok? Agora, vamos aqui, este é um bom exemplo para lhe mostrar. Nós temos aqui então o impacto, por exemplo, este mercado ou esta propriedade de teste está em Lisboa e temos aqui o impacto da Taylor Swift. Ora, nós conseguimos ver esta linha preta, que são os nossos preços, conseguimos ver um pico que à partida seria absurdo, digamos assim, de ser tão alto. É uma diferença muito grande comparativamente com as outras datas que estamos a fazer preços, claro, mas é preciso ter em conta que se nós aumentamos o preço nesse sentido, há de facto aqui um potencial para aumentar. Aliás, nós vemos que o próprio mercado tem ele próprio também um pico muito grande em termos de preço para estas datas. Ou seja, nós vamos aumentar o preço, mas iremos também ter em conta as tendências do mercado. E como podem ver, o mercado temos aqui
datas que chegam inclusivamente quase aos 500, ok? Portanto, 535, na verdade. Portanto, mesmo que pareça demasiado, primeiro, o que eu aconselho fazer é olhe para os dados da vizinhança, porque para nós pode parecer que é um preço muito, muito alto, mas a verdade é que o próprio mercado também está a praticar preços nesse sentido, devido à procura ou demanda muito elevada para estas datas. Para isso, venham aqui aos dados da vizinhança. Muito importante, esta propriedade, por exemplo, é uma propriedade com 2 quartos. Sempre que abrirem os dados da vizinhança pela primeira vez, venham aqui a este quadradinho e arrastem as bolinhas, neste caso para o número 2, que é apartamentos com 2 quartos. E depois fazer aplicar. Ok? Se mesmo assim acharem que os preços estão muito elevados, podem de facto aplicar um preço máximo, se tiverem essa necessidade, mas se for não numa data específica e acharem que não faz sentido, também podem e devem. Abram um ticket com a nossa equipa de suporte, que é para que consigam ver exatamente essa propriedade, esse mercado, o que é que está a ser aplicado e se há aqui alguma forma de conseguirmos fazer uma customização do algoritmo, porque o nosso algoritmo tem muitas customizações disponíveis que façam com que os preços, no geral, fiquem mais alinhados também com as vossas expectativas e estratégias, ok? Eu não tendo aqui acesso à vossa conta, não consigo, mas lá está. O que possa parecer muito elevado para cada um dos nossos clientes pode, na verdade, não ser bem assim, porque o mercado nessa altura também está a fazer preços muito altos, ok? Espero ter ajudado. Para já, não estou a ver aqui mais questões. Vou deixar aqui mais um minutinho. Aproveito também para vos mostrar uma forma fácil de entrarem com a nossa equipa de suporte. Aqui dentro da vossa conta Price Labs, no canto inferior direito, conseguem vir aqui a este balãozinho de fala e podem abrir um chat, seja ou um bate-papo com um dos nossos agentes e apesar do menu aparecer em inglês, se não estiverem confortáveis com o inglês, façam as questões em português, porque os nossos agentes, nem todos falam português, apenas alguns, mas mesmo quem não fala português vai utilizar um tradutor, vai compreender a vossa questão e responder também em português. Por outro lado, também tem aqui a opção de enviar um e-mail para o suporte. Basta vir a este botão, colocar o vosso e-mail, o vosso assunto e aqui a vossa mensagem e fazer submeter. Ok? Muito bem. Temos aqui uma questão barra observação geral. Eu vou tentar responder e ajudar da melhor forma possível, não conhecendo o caso em concreto. Ora, a pergunta é: os preços na minha propriedade estão muito elevados a partir de agosto. Pelo que eu percebi, os preços a longo prazo são mais elevados, diminuindo à medida que nos aproximamos do mês em questão. Eu preferi que os preços estivessem um pouco mais baixos e poder contar com reservas a longo prazo. Ok, muito bem, eu consigo ajudar com esta questão. Muito bem, vou usar esta propriedade como exemplo. Vindo aqui ao lado esquerdo, temos o botão Editar. Indo aqui à opção Mais personalizações e tem aqui o menu Personalizações avançadas. Aqui na terceira opção tem os preços de reservas distantes. Nós explicamos sempre aqui um resumo, porque isto está com base nas tendências do seu mercado, da sua localização, mas pode customizar. Se clicar neste botão, pode dizer que, por exemplo, eu quero que, se eu me encontrar a, vamos imaginar, 60 dias, ok? Ou seja, 60 dias em diante, eu quero aplicar um desconto, ok? E neste caso vou adicionar, por exemplo, de 10%, ok? Ou seja, estão a diminuir os preços com antecedência e assim vão ajudar a ter reservas com maior antecedência. Se lhe assustar, digamos assim, dar um desconto, simplesmente não quer que esse acréscimo seja feito,
Então, em vez desta opção, por exemplo, pode fazer a opção nenhum preço para reservas distantes. Nenhum preço para reservas distantes significa que este fator para reservas distantes que neste momento estava a aumentar, não vai ser aplicado. Tudo o resto vai manter os cálculos, ou seja, não é que o preço não seja enviado, este fator fica desligado, digamos assim. Ok? Espero ter ajudado. Ora, muito bem. Qual o valor hoje para utilizar o Market Dashboard? Muito bem. Então, o Market Dashboard vai depender do tamanho da amostragem que nós temos. Ou seja, nós conseguimos fazer um Market Dashboard com uma amostragem do mercado. A amostragem do mercado quer dizer número de propriedades desse mercado que vão ser utilizadas para esse relatório. Ok? Se nós estivermos a falar de uma amostragem até 1000 propriedades, o valor do Market Dashboard é $9,99 por mês. Se a amostragem do mercado for até 5.000 propriedades, então esse preço passa para $19,99 por mês. Conseguimos fazer até uma amostragem de 10.000 propriedades, que este que eu mostrei aqui no exemplo, por acaso, é esse exemplo. Portanto, podem fazer um Market Dashboard para até 10.000 propriedades e esse tem um valor de $49,99 por mês. Uma dica que eu posso dar em relação a é necessário fazer um Market Dashboard de 1.000, 5.000, 10.000. Vou simular aqui a criação de um novo Market Dashboard, ok? Vamos fazer assim, quero aqui São Paulo, no Brasil, e eu só que estou focada, as minhas propriedades são todas ali naquela zona, eu estou focada num raio de 1 km, por exemplo. Eu faço continuar, eu vejo aqui, sim senhor, as minhas propriedades estão aqui, quero comparar com as outras que também estejam nesta zona, faço continuar. Então, nós, sempre que fazem esta simulação para criar um Market Dashboard, muito importante já agora, se criarem um Market Dashboard, selecionem a vossa moeda local. Se enganarem, depois não conseguem mudar, mas se enganaram e criaram, não se preocupem, falem com a nossa equipa de suporte. E muito importante, neste raio de 1 km, eu tenho 2.377 propriedades. Ou seja, se eu selecionasse aqui uma amostragem até 1.000, eu iria perder mais de metade da informação de propriedades que aqui estão. Então aqui, por exemplo, eu faria até 5.000 para conseguir a amostragem toda. Ou então eu posso voltar atrás e dizer, ok, em vez de 1 km, eu quero 2 km. Já que estou a aumentar para 5.000, então ao menos aumento um bocadinho aqui o raio dos quilómetros e pronto, aqui tenho 6.575 e seleciono até 5.000. Claro que, e daí nós temos a opção de aumentar o número de propriedades para cada Market Dashboard, já se eu aumentar, por exemplo, para 11 quilómetros, aqui exagerando bastante, mas também São Paulo é muito grande, nós já mostramos aqui, ok, neste raio nós temos mais de 10.000 propriedades, portanto, aqui sem dúvida que faria mais sentido fazer um Market Dashboard até 10.000 propriedades. E eu peço desculpa, eu disse 49,99, vou corrigir, é 39,99. Peço desculpa aqui pelo lapso na informação. Espero ter ajudado, obrigada. Ora, muito bem. Temos aqui uma questão. Esta é uma questão mais técnica e eu penso que sei porque é que será. Fiz substituições manuais para datas específicas, certinho. Quando o sistema atualizou, os preços desapareceram. Assumo que esteja a utilizar o Stace como PMS. Acredito que sim. Porquê? Porque se a sua substituição manual foi relativa à estadia mínima, pode ser por causa disso. Seja como for, isto é uma questão que eu não lhe consigo ajudar aqui no webinar, é uma questão técnica. Envie um ticket para a nossa equipa de suporte que vai conseguir ajudar com esta questão. Mas
Se é stays e foi estadia mínima, quase de certeza que foi por causa disso, e há umas configurações que têm que ser feitas. Se não, mais uma vez, falo com a equipa de suporte que eles vão ajudar com essa questão, ok? Exato, com o Stace, pronto. Provavelmente é isso, ok? Veja se a sua substituição manual foi de estadia mínima ou não. Obrigada eu. Ora, para já não temos mais questões. Temos aqui um dos nossos participantes que levantou a mão. Nós não conseguimos dar acesso ao microfone de quem está a participar, portanto, Luís, se tem uma questão, por favor, utilize a nossa caixinha de perguntas e respostas. Gostaria muito de o conseguir ajudar, ok? Ora, não temos ainda questões. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Foi engano, ok, tudo bem. Muito bem. Então, aparentemente não temos mais questões. Eu sei que pode demorar algum tempo a escrever, portanto, eu vou dar mais um minuto. Se não, terminamos o webinar por aqui. Vamos ver se mais alguém tem uma questão. Mais uma vez, podem mandar e-mail ou da maneira mais tradicional, que é ir ao vosso e-mail e fazer aqui um e-mail para este endereço para o suporte, ou então utilizem os botões como eu demonstrei ainda agora e entrem em contacto com a nossa equipa. Estamos disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, portanto, terão sempre alguém para vos ajudar. Muito obrigado, Sandro. Fico muito contente com o seu feedback. Dou o meu melhor para conseguir explicar tudo da melhor forma possível. Portanto, muito, muito, muito obrigado e gosto em vê-lo aqui connosco também. Temos aqui um cliente bastante ativo nos nossos webinars ou lives. E pronto, parece que não temos aqui mais questões. Pronto, obrigada eu, obrigada Margarida. Vemo-nos em breve. Obrigada, Susana. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, gravamos. Se quiserem partilhar mais tarde com membros das equipas, façam. Foram atualizações bastante interessantes, especialmente para quem faça gestão de várias propriedades. Vai ajudar muito para conseguir encontrar coisas que antes demoravam mais tempo. Estas atualizações foram de facto mais focadas em ajudar a poupar o vosso tempo operacional aqui no Price Labs e espero que tenham encontrado utilidade e vemo-nos em breve. Como habitual, temos o webinar de atualizações todos os meses, portanto, quem eu não ouvir ou falar entretanto, encontramos-nos no próximo mês. Muitíssimo obrigada, até à próxima.